Nós chegamos então no 9º episódio do podcast da Vila da Graça. E hoje nós vamos falar sobre Mama África. A gente vai falar sobre África, missões na África, com um amigo muito querido, já vou apresentar. Mas está com a gente aqui o meu novo co-host, né? Pastor Felipe Madruga. Felipe, é um prazer para mim tê-lo aqui. Esse podcast eu acho que vai ser o primeiro de alguns que nós estaremos fazendo juntos. E é muito bom tê-lo aqui comigo nesse podcast. Valeu, brother. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com o Levi também. Legal. E nós temos aqui Levi Edrey. Levi Edrey, que é missionário lá em Guiné-Bissau. Ele já vai falar um pouco sobre a história dele. Mas antes de passar para o Levi, eu queria dizer que eu fico até um pouco emocionado, porque eu tenho uma consideração muito grande por Levi. E eu queria lhe dizer isso, meu irmão. O quanto eu lhe admiro como um amigo, como colega de ministério e como o seu trabalho na trincheira, sabe? Como um soldado de Cristo, como isso é importante. Não somente para aqueles que estão lá, mas para a igreja que está aqui, sabe? E a gente vai falar um pouco sobre a nossa amizade também, enfim. Mas eu queria que você se apresentasse, primeiramente. E quem é Levi, né? Diga aí. Então, meu nome é Levi, eu sou natural de Caruaru, Pernambuco, mas cresci na cidade de João Pessoa, na Paraíba. Sou casado com Bruna, paulista, e pai do Lucas, que tem 9 anos, da Rebeca, que tem 5, e da Beatriz, que tem 2 anos. E pela graça de Deus estamos servindo no país de Guiné-Bissau, na África. Legal. E tem sido uma bênção para a nossa família, para a nossa vida e para o nosso ministério estar naquele lugar. Show de bênção. Só uma curiosidade, tá? A minha mãe foi o cupido aqui entre Levi e Bruna. Verdade. Né? A minha mãe tem uma parte, né, considerável aí. Na verdade, não só tua mãe, a Joinville, a Vila da Graça. É isso aí. Na verdade, Tem Casamenteira. Tem, é Igreja verdade. casamenteira. Né? Minha história de Bruna começou aqui em Joinville, Isso. numa conferência que foi feita em 2012, né? O Louco Amor de Deus, e Isso. a gente participou junto. E naquele projeto missionário surgiu essa história aí da nossa família. É interessante, só para contextualizar aqui, eu estava morando em João Pessoa já há 8 anos e eu conversei com o Renan e com o conselho do meu desejo de retornar com a minha família para Joinville para plantar uma igreja reformada, uma igreja bíblica. E nós fomos enviados em 2014, mas em 2012 a gente veio aqui sondar, né, a terra junto com o Renan e com a nossa equipe. A gente tinha uma equipe bem bacana e estivemos em 7 aqui. Eu, Levi, Renan, Davin Cabuim, Edilson Júnior, que é pastor lá da igreja congregacional em Caruaru, Mateus, que está no país de Gales, né? Bruna. Exatamente. E tô esquecendo de alguém. Tô esquecendo de mais alguém aqui, talvez. Foram 7, né? Acho que 7 contando contigo, Comigo, fechou isso, os 7. Isso. E foi 2012, a gente fez uma conferência lá no Hanover, foi uma bênção. E em 2014, então, a gente foi enviado definitivamente, né? Então, glória a Deus por isso. Os cara ficavam de cupido, todo mundo ali. Pegaram o Bruno, me pegaram para fazer o casamento já naquela conferência. Ela veio de lá contigo? Ela veio de São Paulo, ela ficou muito amiga da irmã Naí, né? A irmã Naí, quando soube, né, da conferência, convidou Bruna para ajudar nessa parte logística. E ela aceitou o convite, e aí aqui os caras... É isso aí. A gente foi dar uma volta no bondinho lá em Balneário Camboriú. Todos nós entramos no bondinho, só deixamos os dois para ir no bondinho sozinho. No bondinho. Verdade. E foi uma bênção, tá aí, né? Uma família já com 3 filhos, servindo ao Senhor na África. Levi, minha primeira pergunta para você é a seguinte: como é que você conheceu Jesus? Como é que iniciou a sua caminhada com o Senhor Jesus? Então, eu tive o privilégio de nascer num lar cristão, né? Meus pais, eles serviam na igreja local. Minha mãe, ela fez seminário no Betel Brasileiro em João Pessoa e já servia nessa área de missões. Então eu cresci num
numa família que tinha esse envolvimento missionário, né? Tinha esse envolvimento com a igreja local, e foi um privilégio muito grande. Aprendi muito, e porém não tem aquela coisa, né? Você tem que ter a sua experiência pessoal com Deus. E ali na minha adolescência eu entendi, né, minha situação pecaminosa e a minha necessidade por Cristo Jesus. Então comecei a andar nos trancos e barrancos, né? Aqueles dilemas também da adolescência e a pressão das amizades, tudo. Mas o Senhor, pouco a pouco, foi cativando meu coração. Amém. Amém. Amém, meu irmão. Levi, Tiago usou uma palavra bem interessante para descrever as missões, que é trincheira, né? Uhum. E eu queria saber o que é que te levou a essa trincheira, assim. Como é que se deu o teu chamado missionário? Como é que você tomou essa decisão? Como é que o Senhor despertou isso no teu coração, meu irmão? Muito bom. Eu lembro que quando eu estava no ensino médio, comecei a fazer um cursinho preparatório para a Academia da Força Aérea. Uhum. Queria prestar o concurso e ser... ESA? AFA. AFA, ok. Exato. E ser piloto de avião, era o meu sonho. Porém, Deus mudou os planos assim, drasticamente, e eu parei o cursinho, fui direto para o seminário quando terminei o ensino médio, e o objetivo era me preparar na área da música na igreja, né? Para servir na área da música, uma teologia mais aprofundada. Porém, quando eu comecei a estudar teologia, o clamor missionário foi cativando meu coração, e eu não pude ficar indiferente à necessidade do evangelho para todas as nações. O Betel Brasileiro foi onde o Levi estudou. Junto com a Juvep, são as duas juntas missionárias e seminários maiores ali de João Pessoa. Betel Brasileiro e Juvep. E o Betel Brasileiro tem essa característica muito missionária. Assim como a Juvep também, né? Mas o Betel Brasileiro vem antes, né, da Juvep e carrega esse DNA missionário, né? Exatamente. Esse ano completou 90 anos, né, do Betel Brasileiro, e sempre muito forte esse foco de missões transculturais. Então foi uma bênção também poder aprender nesse seminário, né, que já tinha essa característica bem forte. Isso. Eu lembro que tanto a Juvep quanto o Betel traziam grandes teólogos assim, com essa pegada missionária. Russell Shedd tava ali cada 6 meses, tanto no Betel quanto na Juvep, né? Ronaldo Lidório também. Exato. Bárbara Burns. Doutora Bárbara, que hoje ela é coordenadora do curso de missões. Tem uma turma missionária muito boa ali na região de João Pessoa. E os professores, né, a maioria deles reformados, que também de alguma forma nos incentivaram nessa caminhada missionária. Amém. Levi, desde quando eu lhe conheci, e eu acho que eu conheci Levi em acho que foi 2009 ou 2010, eu acho. E eu conheci Levi no contexto de plantação de igreja. Exato. Né? Eu entrei no seminário, conheci o calvinismo e fui atrás de uma igreja calvinista. Na época estava na moda reformição, né? O Mark Driscoll e tal. E aí meu professor, Leonardo Paulino, que é um amigo da gente, falou assim, cara, tem uma igreja que está sendo plantada, Igreja Batista da Árvore. Aí eu fui lá visitar. Exatamente. Né? Quem estava pregando na Igreja Batista da Árvore, na plantação? Reverendo Renan Dias. Estava pregando lá. E aí esse meu professor, né, um amigo Leonardo Paulino, me apresentou ao Renan. Cara, e aí o santo bateu, né? O santo bateu e naquela primeira noite, eu lembro que do lado da igreja tinha um espetinho, né? Ali sentou eu, Renan e Levi. E ali começou uma amizade, então, que já dura todos esses anos, falando sobre plantio de igreja, né? E quando eu conheci você, Levi, você já falava em África, né? A sua mãe já tinha feito algumas viagens, a mãe do Levi, a professora Edivanise, foi minha professora no seminário,
e já fazia algumas viagens para a África, então Levi absorveu, eu acho, um pouco disso. Mas a minha pergunta é, como é que despertou Guiné-Bissau? Como é que você soube que era Guiné-Bissau, naquela tabanca onde você trabalha hoje? Como é que se deu isso? Então, eu sempre costumava ir buscar minha mãe no seminário, né, com meu pai, e na época tinha alguns alunos de Guiné-Bissau. E menino sempre é atraído, né? Rapaz, olha a cor daquele cara ali, era um negão assim, do último nível da escala da palheta de cores, exato. E começava a perguntar a ele sobre o país deles e tal, essa coisa toda. E dessa curiosidade, quando foi em 2006, esse aluno, né, na época, 2006, já formado, tinha casado com uma paraibana, eles foram passar férias em João Pessoa e foram na nossa casa. E surgiu a proposta. Aí, Levi, por que tu não vai lá passar um tempo com a gente, dar aula de música, falar sobre música na igreja? Ia ser muito bom e tal. E eu abracei essa ideia, fui lá a primeira vez para Guiné-Bissau em 2007. Né? Recém-completado 18 anos, saí sozinho do país, sem equipe, primeira vez no avião, passei por 3 países até chegar lá. E foi uma experiência muito marcante, né? Eu ali começando a juventude, ter um contato com uma realidade totalmente diferente, né, do Brasil, uma realidade social, religiosa, cultural, totalmente diferente. Então foi bem marcante na minha vida. Depois eu tive a oportunidade de ir pela segunda vez em dezembro de 2008. Aí passei 3 meses, já foi uma experiência onde eu fiquei mais solto pelo país, com os nacionais, e foi uma bênção. Nessa segunda experiência, eu percebi que Deus estava cativando meu coração para a Guiné-Bissau, né? Um país que vive na escuridão, e naquela época ainda mais, mas o problema não era só a escuridão de energia, era a escuridão espiritual, né? Na época o animismo dominava, era a religião predominante. E depois desses anos todos, o islamismo crescendo agora rapidamente naquele lugar. Então essas experiências, essas viagens de curto prazo foram prendendo meu coração para aquele lugar. E quando em 2016 eu tive a oportunidade de ir com Bruna, né, nós já casados, nós entendemos, né, de Deus que Ele estava nos chamando para essa aldeia que moramos hoje, bem no interior do país, um contexto totalmente islâmico, né? E que Deus estava nos levando para esse lugar. Então começamos a movimentar, né, terminar o preparo missionário, a ligação com as agências missionárias para, em 2018, mudar com a família. Na época, tínhamos apenas o Lucas, com 1 ano e 3 meses de idade, e nós partimos para Guiné-Bissau. Isso. Eu lembro também daquela viagem que a gente fez com a IPBE. Isso, 2014. 2014. Não, foi 2014? Foi? Janeiro de 2014. Ah, ok. Porque em 2014 eu fui enviado para cá. E eu fazia parte do departamento de missões. Cara, a gente conseguiu levantar uma boa grana, assim, para enviar membros da nossa igreja numa viagem de curto prazo. Isso. E aí, meu irmão, a gente lavou carro, fizemos Feijoada. A feijoada missionária, né? Muitas feijoadas missionárias, e fazia todo tipo, assim, de projeto para angariar fundos para essa equipe. E a gente enviou, se não me engano, foi 11 pessoas, 8 pessoas, não sei. 7 pessoas. Foi 7 pessoas? 7 pessoas. E assim, além do benefício para o campo missionário, toda essa movimentação trouxe um benefício muito bom para a igreja local, né? Porque a igreja abraçou a ideia, se envolvia nos lava-jatos, nas feijoadas missionárias, era um momento de comunhão. E assim, eu acredito que o que a gente vive hoje com a nossa igreja foi algo que se plantou nessa época, né? Que foi construído. Tipo, não foi... chegou um missionário aqui e vamos adotar eles. Não, foi algo que foi sendo construído. Cada irmão se sentia participante disso. Esse tempo foi muito bom. Foi legal. Foi legal demais. As passagens estavam mais baratas, né?
Eu lembro que a gente Verdade. levantou uma grana, assim. Foi mais de 60 mil reais. Por aí. 7 Em pessoas. pouco tempo, assim. Não chegou a ser um ano, que Não. se eu não me engano, a gente lançou o projeto no meio do ano e a viagem era para janeiro. Então foi... A IPBE deveria ter talvez uns 170 membros, eu acho. Uhum. Hoje é uma igreja grande, né? Talvez beirando aí 600 pessoas, talvez. Mas era uma igreja mediana, Uhum. né? Conseguiu levantar esse dinheiro. Então, pouco tempo, né? Para enviar. E eu participei disso como mobilizador, né? Não fui na viagem, porque Joinville já estava engatilhado, né? Verdade. Levi, só recapitulando então, a tua esposa, ela já partiu daqui contigo para missão. Ela é de São Paulo, né? A gente se conheceu num projeto da Juvep, no sertão do Ceará. Tiago até tava também. Alencar. Alencar. Cidadezinha assim, perdida, no meio do nada. Perdida no meio do nada. E Deus levou ela para lá. Na ocasião eu também fui participar desse projeto. E nós casamos em maio de 2014. E ela já sabia do meu chamado missionário. Ela mudou para João Pessoa para fazer o seminário em 2013. E também tinha algum desejo por missões, né? Então, quando concluímos nessa parte, casamos em 2016. E, na verdade, essa viagem de 2014, né, foi tipo o teste, porque eu já tinha muita convicção da África. E meu receio sempre foi a questão do casamento e o ministério. Então, tipo, se ela fosse pro projeto e não gostasse, não se adaptasse, o plano era voltar pro Brasil e cancelar o casamento, assim. A gente já estava noivo, a gente foi em janeiro, o casamento era em maio, mas graças a Deus o Senhor Tudo certo. deu tudo certo. Já estamos aí 11 anos de casado. Quando vocês foram, você já tinha o seu filho, né? Quando nós mudamos para lá, sim, exato, em Definitivamente, 2018. Definitivamente. 2018. 2018, ok. E você já comentou que a sua esposa também tinha desejo por fazer missões, mas como é que foi o impacto na família em geral, o fato de você estar indo com uma criança para lá? Como é que foi o impacto na família, assim? Como eles receberam a mensagem? Acho que a família dela foi mais forte para eles, porque Bruna foi pro seminário, já foi assim um processo um pouco difícil, mas a família começou a entender o chamado missionário dela. E quando ela começou a falar de África para a família, eu já vinha falando disso há muito tempo, né? Então aí começou, meu Deus, e já foi para João Pessoa. Patricinha de Paulista, né? Lá em São Paulo. Mas graças a Deus, né, por exemplo, o pai dela foi muito resistente quando ela foi para o seminário. Mas hoje ele é um dos nossos maiores parceiros no campo missionário, que apoia, que ora e que se faz presente, né, no nosso ministério. Então Deus ele foi alcançando o coração da nossa família também. Uma pergunta que o pessoal fazia muito era: e vocês vão levar o Lucas? Né? Na época ele era um bebê. Eu disse, gente, é o nosso filho, né? Claro que eu vou levar ele. Vou fazer o quê? Deixar ele para adoção, alguma coisa assim? Não faz sentido. Mas essa era uma pergunta muito frequente. E quando a gente esteve lá em 2016, só eu e Bruna, né, já casados, a família missionária que nos recebeu disse: olha, é mais interessante vocês virem com o filho, né, pequeno, é tranquilo, apesar dos riscos de saúde e toda essa coisa, é uma experiência mais tranquila do que vocês terem ele aqui depois e ter que sair do campo e tudo mais. Então a gente atendeu esse conselho e foi uma bênção ir com o nosso filho. E tem sido uma bênção criá-los no campo missionário. E é interessante, eles estão hospedados na casa da minha mãe, né, no apartamento da minha mãe. E aí, hoje pela manhã, conversando com os três, né? Então Lucas, Rebeca e a Bia, a pequenininha. E aí, vocês preferem o Brasil ou a África? Não, a gente quer voltar. A gente tá com saudade, tô com saudade da minha casa, tô com saudade dos meus amigos. Então, ainda que os três, né, tenham nascido no Brasil, todos eles foram criados lá, né? Exato, então eles são mais africanos nesse sentido que brasileiros, né? Exato.
E eles têm vínculos lá com as crianças da aldeia, eles se comunicam em crioulo com elas e sentem muita falta da vida lá, né? Da liberdade que eles têm, da amizade que eles têm. Então isso eles sentem falta. Apesar de que agora, como eles já, principalmente o Lucas e a Rebeca já estão com idadezinha assim, entendendo melhor, eles também estão criando mais vínculos aqui. Né? Seja com a família, com os amigos da igreja. Então uma vez o Lucas pegou e disse: papai, por que a gente sente saudade de Guiné-Bissau, quer voltar para lá, mas também sente saudade dos amigos que vão ficar aqui? Eu disse: filho, isso é um dos dilemas da vida missionária. Papai sente isso também, mas a missão ela é mais importante. Isso. Ô Levi, chegando em Guiné-Bissau, né, lá na Tabanca, eu acho que seria interessante você falar, para quem está nos ouvindo, o que é uma tabanca em Guiné-Bissau. Chegando lá na Tabanca, onde você mora, né? O que mais te surpreendeu, assim? Positivamente, negativamente? Qual foi a tua impressão acerca do campo? A gente estudou no CPM, a gente sabe que quando o missionário ele chega no campo, é 6 meses de euforia. Então, tudo é belo, tudo é bonito, as pessoas são bonitas, as pessoas são legais, a língua é maravilhosa. E depois de 6 meses, isso cai de forma drástica, né? E depois vai, então, se equilibrando. Então, a ideia, inclusive a gente aprendeu isso em sala de aula, é que o missionário, pelo menos, fique pelo menos 1 ano e meio, para passar esse choque cultural. Qual foi o teu maior choque cultural, assim, em Guiné-Bissau? Então, a gente mora numa aldeia, né, que fica no interiorzão de Guiné-Bissau. O país não é muito grande, mas a gente está próximo a 2 fronteiras no leste do país. É a região mais islâmica de Guiné-Bissau e que faz fronteira também com Senegal e com Guiné-Conakry. Tabanca é o nome em crioulo que se dá para uma pequena aldeia. Então, essa aldeia, né, chamada Sintia Sama, foi para onde Deus nos dirigiu. E a gente chegou lá em Guiné-Bissau e não ficamos nenhum tempo na capital. Às vezes o pessoal orienta, né, para aprender a língua e conhecer um pouco da cultura, mas como a gente já tinha outras experiências anteriores com o país, então a gente foi direto para a aldeia. E foi muito interessante, né? No começo, aquela novidade. Rapaz, éramos os primeiros estrangeiros no local, né? Brancos, né? Que eles se referem aos estrangeiros como brancos. E então era aquela novidade. E uma das coisas que é diferente da nossa cultura é o senso de privacidade. Então era muito comum a gente estar lá dentro de casa e de repente aquela sensação: rapaz, tem alguém olhando pra gente. Quando olhava pra janela atrás, tinha uma pessoa olhando lá o que a gente tava fazendo. Para eles, muito normal. Porque o que é que acontece? A cultura do povo guineense ela é muito fora de casa. No contexto da aldeia é mais ainda. Então as mulheres cozinham fora de casa, lavam roupa, ficam conversando, comem as refeições, todo mundo faz isso fora de casa. E dentro de casa é só dormir, praticamente. Banheiro também é fora de casa, né? Um espaço fora da casa. Então quando chega alguém de fora, estrangeiro, e faz tudo dentro de casa, o que eles estão fazendo dentro de casa? Então isso aí foi algo assim bem interessante, que a gente precisou colocar alguns limites e ir ensinando aos poucos para preservar a saúde da nossa família, a saúde mental, a privacidade, toda essa coisa. Então hoje é bem mais tranquilo. Eles chegam, chamam, esperam na varanda, não fica olhando pela janela e toda essa coisa. Mas são choques culturais que você vai se adaptando. Mas confesso que a minha maior dificuldade em Guiné-Bissau não são com os muçulmanos, assim, são com a polícia que fica controlando o trânsito, a documentação, porque corrupta demais, cara. Corrupta demais. Então, são situações que me cansam mais do que o trabalho, a resistência do povo na missão e a falta de interesse pelo evangelho, toda essa coisa. As autoridades corruptas me cansam mais do que
a parte espiritual do projeto. Sim, por exemplo, assim, uma situação que aconteceu contigo. Lá na cidade que fica a 1 hora de onde a gente mora, nunca se via gente andando de capacete, né? Era comum, na frente das polícias, tal, tudo. E um dia eu estava com a moto emprestada, precisava devolver essa moto e fui para a cidade sem o capacete. Quando eu estava entrando na cidade, tinha um outro motociclista na minha frente e eu percebi que o policial ele saiu da calçada e foi para o meio da pista. Mandou o motociclista passar e me parou. Quando ele me parou, eu entreguei os documentos, tal, tudo direitinho. Aí ele disse, você está irregular. Aí eu disse, mas o que foi que aconteceu? Ele disse, você estava sem capacete. Quando ele disse isso, o cara que ele tinha mandado passar na minha frente estava sem capacete. Aí eu questionei a ele. Ele disse, mas o rapaz estava na minha frente, o senhor mandou ele passar e me parou porque eu estava sem capacete. Ele disse, não veja o erro dos outros não, se preocupe com o seu erro. Aí, rapaz, foi conversa. Nesse dia eu fui, assim, não conseguimos resolver ali na estrada, a gente foi para a delegacia lá. Em um momento lá da conversa com o superior dele, eu disse, infelizmente a realidade de Guiné-Bissau tem a lei dos pretos e a lei dos brancos. Vocês agem de uma maneira com os nativos e com os estrangeiros vocês agem de outra maneira. Ele disse, não é isso não, você tem que entender que podia ser um agente de saúde, um bombeiro, um policial e tal. E eu só lembro são situações que me cansam muito, muito mesmo. Eu só lembro daquela cena do Tropa de Elite, né? Quem quer rir tem que fazer rir, né? Me ajuda que eu te ajudo, né? O Levi contou um pouquinho do que chocou ele, mas eu lembro do que me chocou quando eu tava dando uma scrollada no teu perfil lá e vi uma cabeça de um macaco dentro de uma panela de arroz. A cabeça de um macaco numa panela. Imagine você aí. Lá é muito comum. Não entre os muçulmanos, mas nas outras etnias que vivem com eles também, o macaco é uma carne desejada por eles. Tanto que de vez em quando eu pego o Lucas, a gente sai pro mato para caçar macaco. E quando os nossos professores, né, a gente toma conta de uma escola lá na aldeia, eles são fã de macaco. Então já teve vez de um dos nossos professores pegar 5 macacos numa caçada. Aí é uma festa, é uma alegria, provisão de Deus na vida deles. E a carne é muito boa, muito saborosa. É parecido com o que mais? Parecido com frango? Não parece com frango, é mais macia do que a carne de vaca, assim. Tem um sabor peculiar, de macaco. Levi, e tem alguma história, nesse tempo que você tá lá, como é que foi a recepção do evangelho no local? E se você tem alguma história de conversão que marque o seu coração, assim, que você possa compartilhar com a gente? Nós chegamos em Guiné-Bissau em 2018, em março, né? Já passamos a morar na aldeia e viver essa parte de relacionamento, né? Porque é muito importante, principalmente no contexto muçulmano, você ser conhecido, né, pelo povo e mostrar ali que você não está com interesses sobre eles, né? Eu fazia questão de fazer parte da vida da aldeia. E isso é muito importante nessa contextualização missionária. Então, casamento, batizado, funeral, tudo que tinha na aldeia, eu estava presente. Comia com eles, comia na tigela lá com a mão. E isso foi nos dando uma aceitação diante da liderança e respeito também. O que facilitava para a questão da pregação do evangelho. Quando eu ia falar de Jesus para eles, eu tinha ouvidos que escutavam a minha voz, né? Então isso foi muito importante. Porém, a gente passou 3 anos para fazer o primeiro culto dominical, o primeiro culto público lá na aldeia. Porque a gente enfrentou muita dificuldade com a questão da língua. Guiné-Bissau é um país de língua portuguesa. A língua falada no dia a dia é o crioulo, que é o que vai unir mais ou menos 35 línguas diferentes. Então esse crioulo é o que é falado nas cidades e que une essas etnias. Só que quando a gente vai para a aldeia, eles estão falando a língua materna, que é o fula. E o fula é muito difícil. A gente teve dificuldades com os professores que a gente tentou ter aulas com eles, porque eles não são alfabetizados nem no português, nem no crioulo, nem no fula.
Então, mesmo eles dando informação, que Bruna preparava as aulas e eles serviam como informantes, algumas vezes essa informação estava errada, né? Quando a gente ia verificar no dia a dia. Não que houvesse uma má fé deles, mas por causa da falta de conhecimento. Então, em 2021, 31 de outubro de 2021, a gente começou o primeiro culto, fez o primeiro culto. E é cultural lá do povo Fula, quando vai ter um casamento, um batizado, o convite é uma balazinha, um confeito, um bombom. E eles entregam, dizem, amanhã vai ser o casamento do meu filho, tal. Aí deixa lá a bala. E eu peguei essa ideia, disse, vou comprar umas balinhas e vou sair entregando na aldeia. Dizer, amanhã a gente vai fazer uma reunião, ouvir a palavra de Deus. Fiz isso na maior expectativa. Quando foi no domingo, não tinha ninguém da aldeia. Pensa numa frustração, cara. 3 anos você lá, servindo o povo, se dedicando a eles, se mostrando e conhecendo eles também. Nem curioso assim, na janela. Pois é. O que aconteceu? Eles não participaram do nosso culto, né, no local. Mas nesse dia, atipicamente, eles resolveram matar uma vaca e vender a vaca, a carne da vaca, tipo, 50 metros de onde a gente estava. Então, tipo, eles não foram pro culto, mas ficaram observando o culto. Ficaram ouvindo o que estava acontecendo. E quando terminou a programação, eles vieram nos cumprimentar e tal. E digamos que a minha frustração ficou amenizada. Né? Quando um missionário que ouviu, né, esse relato, ele disse, essa vaca morta ali próximo de vocês, ela foi proposital. Né? Eles não iriam entrar na parte religiosa porque há um misticismo em relação ao local, mas eles estavam participando ali à distância. Então, de tudo, não despreze, não entenda como um desprezo da parte deles no todo. Então a gente começou a partir dali, porém em 5 anos de trabalho, de cultos dominicais, as visitas, né? Nesse tempo eu me lembro de um ancião que foi visitar o culto, passou 10 minutos, depois foi embora. E uma vez ou outra, um aluno da escola, um adolescente, um jovem, mas existe uma ordem na aldeia, apesar de termos liberdade, para as pessoas não frequentarem as reuniões, os cultos da gente. Né? Então, alguns eles resolvem, tipo, não, eu vou. E Levi, desculpa te interromper, mas da parte de quem, assim, da liderança? Da liderança da aldeia. Né? Tribal mesmo. Isso. Existe a liderança, como é que eu posso dizer? A herança hereditária, né? A herança que é deixada do pai para a filha. Então tem uma família que mantém essa liderança e que resolve os problemas locais, sociais. E esse líder, ele, em questões menores, ele pode decidir. Quando é uma questão que envolve a vida da aldeia, é reunido tipo um conselho de anciãos que vão decidir isso. Só que é um contexto islâmico muito forte e familiar. Então o líder da mesquita, o imã lá da mesquita, hoje ele é o líder da aldeia, ele que tem a voz mais forte. Então há essa orientação por parte dessas duas lideranças, né, para que as crianças, os jovens, as mulheres não participem do culto. Inclusive seria interessante você falar um pouco depois como fica a situação daqueles que se convertem, são alcançados pelo Senhor, se convertem, e como é que fica a situação deles diante de familiares de uma tabanca que é opositora. Exato. Então, existe um espírito de vigilância, né? Porque são famílias, né, que são famílias que estão ligadas umas com as outras. Então cada um fica vigiando o outro para, tipo, não ser o primeiro a ir participar. Depois de 5 anos a gente lá vivendo tudo com eles, não tínhamos nenhum fruto do trabalho. Não havia nenhum convertido. E nós estávamos para vir para o Brasil para o nascimento da nossa filha Beatriz, 2023. E na noite anterior que antecedeu a nossa saída da aldeia, um jovem me procurou. Ele já tinha me procurado alguns meses antes, perguntando: pastor, o que é que precisa para seguir Jesus? E eu expliquei a ele, né, que ele precisava crer.
em Jesus e confessar os seus pecados, reconhecer a sua situação pecaminosa e que Jesus morreu e ressuscitou pelos pecados deles. Só que eu disse para ele, olha, se você estiver olhando para o branco, né, o estrangeiro, desejando a vida dele e o caminho que você quer fazer é se tornando cristão, não vá por esse caminho não. Ser cristão não é algo fácil e na sua realidade é mais difícil ainda. Você vai ser expulso de casa, vai sofrer perseguição dos seus amigos e tal. Eu pintei um quadro real. Eu disse a ele, não venha pensando na vida boa, não. Aí quando a gente terminou a conversa, eu perguntei, e aí, você quer entregar a sua vida a Jesus? Aí ele disse, agora não, ainda não chegou o tempo. Esqueci essa conversa. E um dia antes da gente sair do Brasil, ele tinha me procurado pela manhã dizendo que queria conversar. E eu disse, vamos conversar, que horas você pode? Ele disse, eu vou trabalhar na lavoura, quando for à noite que eu voltar, eu venho aqui. Já era bem umas 9h30 da noite, eu já estava me preparando para dormir, e ele bateu lá na nossa casa. Sentamos na varanda e ele disse, pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus. E aquelas palavras entraram no meu coração assim como uma injeção de adrenalina, cara. Eu fiquei muito tocado com aquilo, né? E ele foi a primeira vida que se rendeu a Jesus, filho de um dos líderes da aldeia. E você presta a voltar para o campo sem nenhum fruto. Um dia antes, eu entendi como se fosse a voz de Deus dizendo, olha, você não está vendo, mas eu estou agindo. Então a gente voltou muito animado, feliz com a decisão dele. E essa foi a experiência assim religiosa, a primeira mais marcante, né? Tivemos outra, mas isso foi o start. Isso. Foi o start. É interessante, Levi, que os nossos professores, né, sempre nos ensinaram de que os resultados estão nas mãos do Senhor. Então a gente trabalha, por vezes nós somos, temos essa tendência de ser motivados pelos frutos. Mas a gente deve ser motivado pela missão, pela obediência, né? Exatamente. Então, por mais que seja difícil passar tantos anos assim, sem ver um fruto, e depois de 5 anos você vê o primeiro fruto, sabe? É um pouco desanimador, né? Mas, assim, glória a Deus pelo seu coração de não ter desistido, assim, sabe? De ter labutado e perseverado ali, mesmo num contexto tão... com tamanha oposição, né? Exato. E eu acho que tem algo interessante na teologia reformada que dá segurança para os missionários. É a certeza de que seu papel não é converter ninguém. Essa é obra do Espírito Santo. Isso. A nossa responsabilidade de anunciar indistintamente, né, porque a gente não tem a relação dos eleitos lá da aldeia, isso faz com que nos momentos de desânimo, isso nos anime, né? Aqueles que Deus chamou, Ele vai salvar naquele lugar. Então isso é algo bom, porque tira um peso das costas do missionário. Imagina um missionário que vai para o campo com essa responsabilidade de salvar vidas. Isso. Né? Então, acho que a frustração é muito grande, o peso que esse missionário carrega. Então a teologia reformada, ela nos dá, né, essa certeza, essa tranquilidade que Deus, Ele está trabalhando. Isso. Se o missionário for fiel ao evangelho, é 100% de sucesso, sempre. Porque Deus tem os seus eleitos, né? Então, se ele for fiel ao evangelho, é 100% de sucesso, sempre, porque é Deus que salva. E mesmo se não houver conversões, eu tinha certeza disso, e tenho, né? Agora nós já temos convertidos, mas eu tinha certeza disso, que mesmo se não houvesse, o evangelho estava cumprindo o seu propósito em tornar Cristo conhecido, mesmo que aqueles ouvintes não estivessem se rendendo a Ele. Né? Então, eles talvez estivessem se tornando mais indesculpáveis ainda. Isso. Diante da pregação do Evangelho. Isso. E é interessante no ministério do Levi, eu queria que ele falasse um pouco sobre isso.
o preparo dele não é só missionário. Eu lembro que Levi tem uma formação em enfermagem que ele utilizou, né, no campo missionário, e eu queria que você falasse um pouco sobre as outras obras ali dentro da Tabanca. Legal. Quando eu voltei de Guiné-Bissau em 2009, eu voltei decidido a fazer um curso na área de saúde, pensando na missão. Eu nunca tinha imaginado algo desse tipo, mas pensando na ferramenta e na chave também, né, que é uma profissão na área de saúde, eu decidi fazer o curso de enfermagem. E no começo, na verdade, do curso, eu orei e disse: Senhor, coloque amor no meu coração por esse curso para que eu consiga terminar, porque eu nunca tinha imaginado. E graças a Deus foi uma bênção, né? Fui o orador da minha turma e a gente serve lá o povo da aldeia na área de saúde também. Diariamente vão pessoas lá na nossa casa para fazer um curativo simples, para fazer uma consulta, outros com problemas mais complexos que a gente ajuda a encontrar um serviço na cidade ou na capital. E também somos responsáveis por uma escola que hoje tem 250 alunos e tem crescido ano após ano. E um dos diferenciais da nossa escola é que é uma escola baseada em princípios bíblicos. Nossa aldeia é de muçulmanos, mas a gente não esconde para ninguém o que a gente está fazendo lá. O nome da escola é Escola Evangélica de Cíntia Sama. Os pais vão matricular as crianças, eles assinam um termo de ciência dizendo que sabem que lá a escola fala de Jesus, ensina a Bíblia. Então a gente sempre buscou ser o mais claro possível. A gente não está lá por causa de escola e por causa de atendimento de saúde, é por causa de Jesus. Mas a gente também serve esse povo nessas áreas. E é uma bênção, porque a gente percebeu que o evangelho, esse compartilhar da vontade de Deus, foi mudando o comportamento das crianças, no relacionamento entre eles e também em casa. E pouco a pouco a gente viu essa transformação. E também o compromisso, né, dos nossos professores, que não são da etnia Fula, são cristãos de outros locais, e enquanto estão dando aula, eles moram lá na aldeia, então tem um alojamento para eles. E esses professores são comprometidos em ensinar e também em empregar. Eu digo para eles: olha, não vejam isso aqui apenas como um emprego, mas vejam como uma missão também. Deus chamou vocês lá da cidade onde vocês moravam para vir trabalhar aqui e para servir mostrando Cristo a esse povo que precisa de Jesus. Então esses dois desafios, né, essas duas frentes também que nós atuamos lá, a escola e a área de saúde. Uma curiosidade, a resistência islâmica, muçulmana, ela é mais política, assim, de não frequente, não vá aos cultos, mas já houve algum outro incidente violento, algo assim, ou não é algo contextual, assim? Não, deles em relação a nós, missionários, não. A gente enfrenta essa resistência com os convertidos. Conosco, com os missionários, com o projeto, com a missão, há essa relação muito política, como você falou, e eles têm medo de perder os benefícios do projeto, né? Seja a escola, seja os atendimentos de saúde. Então, se eles baterem de frente de uma maneira tipo, não, a gente não quer que fale de Jesus aqui, quem vai perder é eles. Só que o que é que acontece? O Uri, o jovem que entregou a vida a Jesus, ele começou, depois de um tempo, a ser perseguido pelos irmãos. Porque perceberam que ele não estava indo mais para a mesquita, não estava participando mais das festas e tal. Aí os irmãos começaram a colocar ele contra a parede. E ele teve que sair de casa por causa disso, porque os irmãos chegaram para ele e disseram: olha, cristão não mora com a gente não come na mesma bacia que um cristão come. E botaram essa pressão sobre ele. E quando eu escutei isso, eu disse: não acredito que falaram isso. Porque quando aconteceu isso, o Uri estava já na cidade, tinha ido estudar na cidade. E eu procurei o pai de Uri e disse: mas não é você e a sua esposa que vem aqui com seus netos buscar remédio
e pedir ajuda pra gente, estudam aqui na nossa escola, e eu escuto que vocês não vivem com o cristão, não comem com o cristão. Como é isso? Ele ficou bem, assim, errado, né, na história. Mas esses jovens, não somente o Uri, mas outros, foram expulsos de casa, ameaçados de morte, de serem espancados. E de alguma forma, a gente, como essa nova família deles, né, família da fé, teve que dar suporte. Então, para nós missionários, a gente nunca teve nenhuma ameaça. Apesar de que depois que a gente percebeu esse clima mais tenso, a gente ficou mais vigilante. Mas os convertidos, eles sofrem bastante. E é uma quebra não só religiosa. Eles são expulsos de casa, perdem todo o sustento, né? Vão comer o quê? Vão morar onde? Né? Então é uma decisão. Quando você decide seguir Jesus, tem muitas implicações por trás dessa decisão. Então inclusive um motivo de oração para que o Senhor sustente esses jovens em meio a essa oposição da família. Isso. Algo tão distante, né, da nossa realidade. Exato. Né, de ser expulso de casa por conta da sua fé, né? Levi, algo interessante do campo missionário, além dos desafios, além de estar trabalhando nessas trincheiras, né, nos campos do Senhor, é presenciar milagres, presenciar provisões assim sobrenaturais, né? Que a gente sabe que foi Deus que manifestou ali, né, a sua provisão de uma forma milagrosa. Sim. E isso acontece sempre, né, no campo missionário, e os missionários sempre têm várias histórias, né? A minha pergunta é: você tem alguma história com relação a esse tipo de provisão, milagre que você viu no campo? Sim, sim. Infelizmente, hoje em dia ainda é muito comum missionários voltarem do campo por falta de sustento, né? A gente vê uma igreja, principalmente no Brasil, que tem recursos. A igreja tem recursos, mas que ainda se vê missionários voltando do campo por causa de recursos. Graças a Deus, acho que pelo que a gente construiu antes de ir para o campo, né, a gente foi de uma maneira onde tinha uma rede de apoio bem forte. Inclusive, a vila, antes da gente ir para o campo, já era nossa parceira missionária quando estávamos na parte de preparo. E eu lembro que no primeiro ano lá em Guiné-Bissau, a gente adquiriu um carro, tinha que ser um 4x4, porque onde a gente mora o acesso é bem difícil, precisava-se desse carro. Porém, a gente fez uma compra infeliz, como diz a história. E tipo, em um ano, o carro passava mais tempo na oficina, passou mais tempo na oficina do que sendo usado por nós no projeto. E gastamos cerca de 28 mil reais de oficina em um ano. E a gente vinha sofrendo com aquilo, compartilhando nos pedidos de oração. E eu lembro que um missionário amigo nosso disse: rapaz, e o que é que tu tá pensando em fazer? Eu disse: mas sei não tenho dinheiro para comprar outro carro. Ele disse: olha, eu posso te vender o meu carro e parcelar esse carro. Você vai me pagando aí, vende o seu, dá de entrada e parcela. Porque lá em Guiné-Bissau não tem financiamento, não tem essas coisas que a gente tem lá. É à vista. E ele conversou comigo, eu disse: tá bom, meu irmão, vamos orar por isso. Quando foi na noite seguinte, um dos nossos parceiros mandou uma mensagem: e aí, meu irmão, como é que tá a família? Quais são as necessidades? Tem alguma notícia do carro? Eu disse: meu irmão, a luta do carro é a mesma, oficina, manutenção, direto e tal. E ele: não tem nenhum carro aí que você possa comprar? Um dia depois de eu ter tido a conversa com o missionário, eu disse: tem. E quando eu expliquei a ele a condição, ele disse: pois pode fechar o negócio com ele que eu vou assumir as parcelas. Eita. Cara, isso era umas 10 horas da noite, eu era o único que estava acordado. Me levantei da cama, fui acordar a Bruna e contar para ela a bênção, cara. Isso foi algo muito, muito marcante na minha vida. E outra experiência, quando a gente chegou lá na aldeia, em 2014, com a equipe da IPB, a gente participou do início da construção da escola que nós tomamos conta hoje. E só tinha 2 salas de aula.
Porém, o nosso projeto é ter uma escola que dê a oportunidade das crianças estudarem até o ensino médio. E para isso a gente precisava ampliar essa escola. E em janeiro de 2024, eu disse, meu Deus, não tem recurso, não tem nada, mas eu tenho fé. Eu comecei a obra. Fui comprando cimento, um negócio, fazendo os blocos e tal. E para a glória de Deus, agora em junho de 2025, a gente inaugurou mais 4 salas de aula, 2 gabinetes para professores e para coordenação. E se tu me perguntar assim, quem foi que financiou? O governo, o BNDES, o que é que financiou? Meu irmão, foi Deus que levantou pessoas, amigos, igrejas parceiras, que conhecem o projeto e que participaram da gente com a obra. E Deus foi sustentando a missão, cara. Não... É milagre mesmo, milagre mesmo. E a gente vai aprendendo a viver pela fé, né? Isso. Dá o passo e Deus vai fazendo a obra e vai fazendo acontecer para a glória dele. Isso. Em algum momento você pensou em desistir já, meu irmão? Essa pergunta é difícil, né? Passamos por várias situações, né, difíceis, principalmente talvez em relação à saúde e também problema do casamento. Que você aqui no contexto desse, onde você tem tudo, onde você tem uma rede de apoio, deixa as crianças com a mãe, com a tia, sai só o casal e tal. E lá que não tem ninguém, só a gente no meio do mato. As crianças têm 24 horas com a gente. Já pegaram malária já algumas vezes já? Algumas vezes, todo mundo, inclusive a mais nova, a Beatriz, também já foi batizada pela malária. E teve momentos críticos do casamento da gente dizer, pois vamos comprar as passagens para ir embora. E eu costumo pensar que o fato do aeroporto estar 6 horas de viagem, a estrada ser horrível, não ter voo todo dia, é graça de Deus também sobre a gente, que faz a gente reconhecer, conversar, pensar e entender que a missão também tem dificuldades. Então, acho que em alguns momentos a gente teve vontade assim de desistir, mas a graça do Senhor nos alcançou. Alguns momentos familiares, outros com choques culturais, né? Mas em todas elas o Senhor nos faz perceber que nós vamos glorificar mais a Ele permanecendo lá. Teve uma dificuldade com casamento cultural, Levi? Tivemos. Conte um pouco sobre isso, por favor. Lá as meninas, elas são dadas em casamento muito cedo, né? A partir ali dos 12 anos, os pais já fazem esse contrato com a outra família que ele tem interesse. E apesar de alguns momentos não acontecer com os 12 anos, mas elas casam ali com 14, 15, 16. E eu já tive a oportunidade de levar muitas noivas no meu carro para a casa do noivo. Eu já vi, inclusive. É aquela festa, né? Uma festa e pra noiva é um chororô. É um chororô. Desespero, cara. Dá vontade de você fugir com a noiva e soltar ela. Vá-se embora. Ela não quer casar? 99% delas não querem casar, né? São casadas obrigadas mesmo e Levi é o a cara força. Que leva a ovelhinha pro o abate. matador, exatamente. E o que é que acontece? Nesses quase 8 anos, a gente fez isso várias vezes. Porém, em meados do primeiro semestre desse ano, uma jovem veio pedir ajuda a gente. Dizendo que não queria casar, que queria continuar estudando. E ela é da família da liderança da aldeia. E uma jovem que, assim, ouve atentamente a mensagem do evangelho e mostra, assim, interesse. Porém, por causa do pai, da família, ela não consegue, né, participar com a gente dos cultos. E a gente resolveu ajudar essa jovem. Ela estava decidida a fugir da aldeia e foi procurado os órgãos dos direitos humanos do país responsáveis, chamaram o pai dela. Mesmo assim, ele permaneceu. E quando ela fugiu de casa, aí foi aquele tumulto na aldeia. Até então, eles não sabiam que a gente estava por trás disso. Porém, em uma das reuniões que a gente teve, a gente disse, olha, ela veio nos pedir ajuda e a gente ajudou, né? Ela está bem cuidada, está na casa de conhecidos nossos. Aí
Direitos Humanos chamou o pai dela pela segunda vez, que foi quando ele desistiu, né, do casamento diante das autoridades. Porém, mesmo assim, ele ainda fez uma terceira tentativa e teve que ser chamado de novo, porque a lei do país protege essas meninas de menor. Porém, a liderança da aldeia não olhou com bons olhos a nossa interferência, porque é uma questão cultural muito forte. E tem uma questão religiosa também, né? Em uma das reuniões que a gente teve com vários homens velhos da aldeia, um que é professor da escola do Alcorão lá, ele disse: o Maomé nos ensina que a partir dos 12 anos, quando depois da primeira menstruação, né, a menina deve ser dada em casamento. Então a gente não quer parar com essa prática, a gente não quer que o Estado se envolva na nossa cultura. Então, a gente quer que vocês tirem a mão disso. E aproveitando a situação, eles disseram também: a gente não quer igreja aqui na aldeia e a gente não quer que vocês falem de Jesus na escola, porque os nossos filhos estão deixando Maomé e estão passando a seguir Issa, que é Jesus. E quando eu vi isso, eu disse: rapaz, o negócio azedou aqui. E escutei e disse a eles: olha, a questão do casamento a gente só ajudou porque ela nos pediu ajuda e a gente pode abrir mão disso. Mas de falar de Jesus e de se reunir como igreja, a gente não tem como abrir mão disso. Essa é uma condição que ou é assim ou a gente está fora. Se a missão quiser mandar outra pessoa para continuar com a escola e com os atendimentos, eles podem mandar, mas eu, Levi, não continuo aqui, porque Deus não me chamou para ser professor, enfermeiro, Deus me chamou para ser pastor. Então, isso foi às vésperas, assim, uma semana antes da gente sair agora para vir para o Brasil, né? E aparentemente ficou apaziguado. Quando a gente voltar, a gente vai sentir mesmo como é que tá a situação, né? Foi recente, então, isso? Foi junho, final de junho, começo de julho. Mês de julho mesmo. Então, assim, eles já mandaram várias mensagens do pessoal lá: a gente tá com saudade, quando é que vocês voltam? Vocês estão demorando, tal. Mas a gente sabe que existe esse impasse, principalmente por causa da religião. Eles são cobrados por outras lideranças do país pelo fato de terem recebido missionários na aldeia. E a cultura da vergonha é muito forte. Você tem um filho que deixou de ser muçulmano e passou a ser cristão, feito eu vi de um dos pais de uma menina que se converteu. Ele disse: eu preferia matar minha filha do que viver isso. Então é muito difícil essa realidade. Levi, já caminhando para os últimos minutos do nosso papo, eu tenho mais duas perguntas aqui para você, mas eu queria que você falasse algum conselho para alguém que está nos ouvindo agora e que se sente chamado para o campo missionário. Que conselho você pode dar a essa pessoa que está sendo chamado ou chamada pelo Senhor para o campo missionário? Eu costumo pensar que depois da salvação, um segundo milagre grande na vida do cristão é o chamado para o campo missionário. Porque a gente vive numa realidade que se criou uma cultura de conforto, né? Então a gente está muito feliz, muito confortável dentro da igreja, é muito seguro. Você abrir mão disso e ir para o campo missionário é desafiador, só Deus mesmo para fazer você entender que Ele é mais precioso, né, nessa vida cristã do que a vida na igreja e tudo. E eu gosto de lembrar de uma frase que alguém já comentou, que você precisa ter mais coragem para desobedecer a Deus do que para obedecê-lo. Então, se Deus está te chamando, né? Sophia Miller disse, né, quando perguntaram a ela como foi seu chamado, tal, acho que talvez esperando uma coisa sobrenatural, ela disse: eu vi uma ordem e obedeci. Então, acho que chamado missionário é muito de obediência.
as pessoas dizem, mas você é muito corajoso, tal, levar sua família. Deus, ele vai nos preparando, né? Tem medo, a gente tem receio, a gente tem preocupação, seja com sustento, seja com as questões de saúde, a insegurança política do país, mas Deus, ele é mais precioso do que todas essas coisas. E a certeza de que ele está conosco no campo missionário, né? Que vai chover canivete, Jesus vai estar lá com a gente. Isso. Então, quando a gente torna essa palavra que a gente tanto prega viva na nossa vida, né? Prática, então isso nos dá essa segurança de ir para o campo. Então, é colocar a palavra do Senhor em prática. Obedecer o chamado do Senhor e trazer a palavra para a vida. Trazer a palavra para a realidade do campo, do desafio missionário e não voltar atrás. Isso. Bom, como é que uma igreja local ela pode se envolver com missões? E eu pergunto especificamente com o projeto Zion, né? Para aqueles que estão nos ouvindo agora, eu vou colocar o seu Pix na descrição do vídeo. Então, aqueles que quiserem ofertar, podem depois olhar na descrição, vai estar ali. Mas como é que uma igreja local ela pode se envolver, Levi, com um projeto, com o seu ministério? Então a gente aprendeu no seminário que a igreja ela faz missões de 3 formas, né? Mas muitas vezes eles separam, né? Ou você pode ir, ou você pode contribuir, ou você pode orar. Na verdade, não. Você tem que fazer das 3 formas. Isso é inegociável. Isso. Você faz, enquanto Vila da Graça aqui em Joinville, nos arredores. Você ora pelo esse trabalho aqui e fora, e você contribui com o trabalho local e com o trabalho transcultural. Então acho que a igreja ela precisa fazer isso, né? A igreja precisa viver essa missão, entendendo que os missionários eles não são tipo uma empresa terceirizada. A gente faz missão, a gente já tem uns missionários que fazem missão. Não é isso. A gente está na missão com os missionários. Isso. Enquanto a gente está fazendo aqui, um braço nosso está fazendo missão lá. Então isso é muito importante a gente entender e viver essa missão. Entender que o missionário é nossa família, são os nossos filhos e que precisam de cuidado, precisam dessa assistência e desse amor que a igreja deve ter com eles. Ok, vamos deixar aqui as nossas últimas palavras então, né? Vou encerrar com Levi. As minhas últimas palavras eu queria ler uma passagem das Escrituras. Acho que o texto áureo, né, de missões é o texto de Mateus, capítulo de número 28. Mateus 28, a partir do verso de número 18. Então Jesus aproximou-se deles, dos seus discípulos, e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. É interessante que a condicionalidade aqui da presença do Senhor, de estar com seus discípulos, é na obediência da missão, na obediência de fazer discípulos de todas as nações. Então, se envolva com missões. Eu sempre digo o seguinte: quem ama o Senhor, ama a obra do Senhor. Quem ama o Senhor, ama a obra do Senhor. Então, é isso. É ofertando, é se envolvendo, é estando presente, é ligando, perguntando como é que o missionário está no campo, né? Então, eu colocaria até um quarto, não atrapalhando, né? não atrapalhe missões. Madruga, suas últimas palavras, meu co-host.
Bom, acho que pegando o seu gancho, meu irmão, eu lembrei aqui da terceira carta de João, quando João escreve a Gaio, né? Que era um financiador de missionários, né? Alguém que os recebia, os munia e os enviava, né? Pegando o seu gancho para dizer, nós ouvimos a história do Levi aqui contando sobre um irmão que o abordou e financiou o seu carro, né? Nós gostamos de ouvir essas histórias, né? Nós nos emocionamos, mas talvez seja você, talvez o Senhor esteja chamando você a investir. Eu lembro da oração de João. A oração dele é: olha, Gaio, eu oro para que o Senhor te faça tão próspero quanto é próspera a tua alma no investimento de missões. E a pergunta que fica é: se nós orássemos hoje aqui por você que nos ouve, nesse sentido, você sairia mais rico ou mais pobre, né? Será que o Senhor ia tirar o restinho ainda, né? Então seja generoso, invista em missões. Os contatos do Levi estão aqui na descrição do vídeo. Então faça isso, né? Faça algo prático, invista nos nossos irmãos, para a glória de Deus. Amém. Levi, meu irmão. Agradecer aí a Vila da Graça, Tiago, que eu tive a oportunidade de servir com ele na construção, né, desse projeto também. Ele foi participante disso. Dessa igreja que sempre que a gente está no Brasil ou que a gente tem alguma necessidade no campo, tem participado conosco, né, do campo missionário. Glória a Deus por isso. Nós somos um braço da igreja. Isso. Nós somos parte dessa igreja, só que servindo e trabalhando lá em Guiné-Bissau. Então, do mesmo jeito que temos a certeza de que podemos contar com vocês, contem com a gente também. E a gente vai trabalhar muito para a glória de Deus. Amém. Sempre para a glória de Deus. Então esse foi o nosso podcast. Obrigado, Levi. Obrigado. Louvado seja o Senhor pela sua vida, pela vida de Bruna, das crianças. Esse foi o nosso podcast, então. Tchau.